A paz do Senhor a todos. Estamos dando início a mais um episódio do programa História e Geografia Bíblica. Hoje nós vamos falar da carta de Paulo aos Filipenses, que são os moradores da cidade de Filipos. Já vamos falar sobre isso, mas eu quero apresentar aqui, estão comigo aqui, pastor Antônio Carlos, a paz do Senhor. Paz do Senhor, paz do Senhor aos irmãos. Professor Vinícius. Amém, paz do Senhor. Paz do Senhor. Paz do Senhor a todos. Bom, vamos ler um texto que está nessa carta. Capítulo 1, verso 6, que diz assim, é um dos textos mais bonitos, profundos da palavra do Senhor. Diz assim, Filipenses 1,6, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. É um texto completo que fala o que é servir ao Senhor, o que é realizar a boa obra. Hoje nós vamos iniciar, lembrando ainda que Paulo escreveu essa carta quando ele estava preso lá em Roma, naquela primeira prisão, já falamos aqui, era uma prisão mais suave, ou seja, era uma prisão domiciliar, Então ele recebia convidados, por isso que ele falava aqui com os seus obreiros, para levar isso, levar aquilo, escrever cartas, então ele tinha essa liberdade para escrever cartas e enviá-las. Então eu vou passar aqui ao pastor Antônio Carlos para iniciar o programa hoje. Paz do Senhor mais uma vez. A carta aos Filipenses, lembrando que são os habitantes de Filipos, também já comentado, e os antecedentes de Filipos, lembrando que na segunda viagem, Paulo estava na Ásia, ele saiu da cidade onde morava por via terrestre, intentava ir para outra região e o Senhor disse a ele que fosse para a Macedônia. Foi uma visão que concedeu, ele viu um varão macedônio pedindo ajuda. Então ele atravessa o oceano, sai da parte oriental para ocidental, para a Europa, que a Macedônia é uma pequena passagem marítima, e a primeira colônia romana na Macedônia era Filipos. E lembrando que as cidades eram muradas, todas as cidades eram muradas, a antiguidade era assim. E Paulo, ao chegar lá, nós todos sabemos aqui que a direção que Paulo tinha, muito acertada, aliás, era ir direto à sinagoga. Mas Filipos não tinha sinagoga. É uma característica muito importante, porque mais tarde as sinagogas, que era a partida para a pregação do Evangelho, lembrando aqui, já foi comentado várias vezes aqui, ele chegava na sinagoga e já tinha um salão pronto, já tinha um local com cadeira, com lugar de pregar, com público, e a sua palavra inicialmente era para os judeus, e depois estendida aos gentios, então ele chega numa cidade gentílica, não é? E não tinha sinagoga. Ele encontra, aqui vamos simplificar, é uma lembrança só, uma recordação só, ele encontra Lídia, vendedora de púrpura, que se converte ao Senhor. Mais adiante, vai ao encontro dele uma moça que adivinhava, claro, pelo adversário. Ele se conteve, procurou não entrar naquele assunto, porque sabia que para essas coisas precisa ter um momento adequado, uma direção do Senhor. Mas quando ele teve a direção, ele expulsou o espírito maligno que estava sobre ela, e ela dava grande lucro àqueles que fabricavam nichos de Diana, que era a deusa adorada ali em Filipos. Resultado disso, que esses senhores tinham uma certa importância dentro da cidade, reuniram os magistrados e prenderam Paulo, prenderam bem entendido, não na prisão.
e açoitaram a ele e Silas, que o acompanhava. De lá, eles foram levados, depois de serem açoitados, foram levados para a prisão, e é lá que se converte o carcereiro de Filipos. Então, vimos aqui que Lídia se converteu ali, o carcereiro com toda a sua casa se converte ao Senhor e nasce uma igreja ali em Filipos, chamado Os Filipenses. Então, esses basicamente são os antecedentes. Agora, Paulo preso em Roma, ele preso e Timóteo visitando, ele escreve uma carta. Vou deixar aqui que os companheiros aqui deem continuidade, então passo a palavra. O professor Vinícius vai dar continuidade. Amém. Lembramos aqui, né, Filipos, então ele fica já na outra parte, né? Dentro da Europa, Dentro da Europa, na parte de cima ali da atual Grécia, né, enquanto que Colossos, que nós falamos a carta anterior, e Filemon, era na Turquia. E outra coisa que o pastor Antônio Carlos falou aqui, que Paulo ia pregar nas sinagogas, porque as sinagogas eram livres, né? Igrejas não existiam, né? Reuniam nas casas. É só um detalhe que tem aqui. Professor Vinícius. Amém. Vamos, então, seguir dessa linha que o pastor Antônio Carlos nos entregou, dizendo o seguinte: vínhamos de cartas da prisão. Todas as 3 anteriores entregues por Tíquico, sendo que a carta de Filemon ainda na companhia de Onésimo. Mas agora nós temos a 4ª carta da prisão não é entregue por Tíquico, porque Tíquico vai à região da Ásia, enquanto Epafrodito vai à Europa. Então nós temos aqui Filipos, foi primeiro local europeu em que Paulo começa a levar a mensagem do Evangelho, o que já foi falado aqui. E nos chama a atenção essa carta aos Filipenses, porque, primeiro, que a região de Filipos, inclusive as ruínas, né, ainda estão presentes, podem ser, né, são visualizadas aí na tela, no vídeo, porque era uma região até estratégica, porque era próxima ao Mar Egeu, ela tinha uma certa riqueza mineral também. Inclusive, a cidade ela não foi fundada, mas quem deu muita importância e deu mais importância a essa cidade foi Filipe II, que foi pai de Alexandre o Grande. Então, essa cidade ela ganhou uma relevância. Vamos lembrar também, né, que ela possuía uma via, a via em Átia, que fazia um corte de um lado do litoral ao outro, de forma que quem vinha da Ásia entrava por essa via, por essa estrada, e já saía no mar que daria acesso à Península Itálica. Então, era uma estrutura, não é, muito bem montada, planejada pela influência cultural, desde o Império Greco-Macedônico, mas também no Império Romano não perdeu essa importância, porque ela teve essas estradas sendo feitas, dando acesso a vastas regiões dominadas pelo Império Romano. Então, Paulo vai escrever e com um teor muito importante. Vamos lembrar aqui de que não havia judeus convertidos, não é isso? Exato. Então, nós temos uma carta muito própria para novos convertidos, né? É claro que todos nós aprendemos muito, porque o próprio verso que inaugura, tendo por certo isso, aquele que em vós começou a boa obra, então a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo, até o dia do Senhor. Então, esta carta, ela nos ensina a perseverança na obra do Espírito. Então, ela vai conter citações, textos. É necessário perseverar. Perseverar na obra, perseverar na obediência, perseverar na humildade, perseverar até mesmo diante dos obreiros maus. Quando surgir esses obreiros maus, fraudulentos, falando o que não é do Espírito,
resistais. Então, é muito importante porque esses servem, têm como Deus o seu próprio ventre, o seu ego, a sua própria pessoa. Então, Paulo vai trazer uma excelente advertência. Aliás, falando em perseverança, nós vamos lembrar aqui aquilo que está em Atos 2:42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E olha que interessante, nós vamos achar essas mesmas referências na carta. Então, vamos passar aqui, capítulo 3, vai dizer assim: não aborreço de escrevermos as mesmas coisas, é a perseverança na doutrina. Então, 4:2, rogo a Evódia e rogo a Síntique que sintam o mesmo no Senhor, que tenham a mesma comunhão. Então, perseveravam na comunhão. Agora, também Paulo vai falar sobre a oração e diz assim: as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, em oração, em súplica, em ação de graça e também, inclusive, no partir do pão, né? Porque Paulo vai lembrar aqui que Epafrodito, o que já está no capítulo 4, já no verso 17, 18, fazendo essa referência de que Paulo mesmo foi ajudado materialmente pelos irmãos. Então, meus irmãos, essa carta ela é muito especial e eu digo que todo novo convertido, né, pode fazer uso dessa carta porque ela vai ensinar muito a perseverar na obra do Espírito. E todos nós precisamos ser renovados nesse mesmo entendimento de quando nós viemos para o Senhor. Paulo vai fazer uma exposição muito importante doutrinariamente, ensinando de que não há nada mais importante do que perseverar e pertencer à obra do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo quem convenceu o homem do pecado. É o Espírito Santo quem conserva, preserva o homem até o dia de Jesus Cristo, porque é Ele que nos conduz aos ares a encontrar-nos com o Senhor Jesus para o arrebatamento. Amém. Então nós vemos aqui os filipenses cristãos, como vimos aqui não havia sinagoga, então eram gentios e se converteram da melhor maneira. Eles eram solidários, né? Uma igreja, Paulo afirma aqui nesse verso 17 e 18, que nenhuma outra igreja lhe ofereceu ajuda, mas mesmo quando ele tinha ido lá para Tessalônica, eles voluntariamente se ofereceram. Paulo, está aqui a nossa ajuda. E Paulo disse, não que eu pedisse ou necessitasse, mas Paulo exalta esse lado solidário da igreja dos filipenses, que aprendeu, né, o amor do Senhor, a obediência, e a compreender que o Senhor é aquele que inicia a obra e a completa, e a gratidão aqui do povo filipenses, né, da igreja em Filipos, que tinha essa questão de ajudar, de dar àquele que necessitasse e principalmente aqueles que se deslocavam, que eram obreiros, que estavam de passagem. Então, eles cuidavam muito bem dos seus obreiros. Então, igreja de Filipenses. Pastor Antônio Carlos. Voltando um pouco aqui, tem uma parte muito interessante, que é o seguinte. Depois que Paulo se apresenta, saúda e fala do sentimento dele, da condução da igreja dos filipenses, que se comportava de forma maravilhosa, né? E depois disso tudo, ele fala de pessoas que estavam pregando o evangelho até falsamente. Aí diz assim, é importante que, de qualquer maneira, de uma forma ou de outra, que o nome do Senhor Jesus seja anunciado. E, em seguida, ele fala da questão dele, não só da prisão, como da partida dele. Ele chega a falar na partida dele. E ele diz o seguinte,
que o viver para ele é Cristo. O viver para ele é Cristo. O resto não importava mais para ele. Mas ele disse o seguinte, eu não sei o que é melhor, se ficar é melhor ou se eu partir é melhor. Mas sempre tendo em mente as igrejas e a obra do Senhor. Ele falou assim, mas por amor a vós, eu acho necessário que eu fique na carne. Mas ele diz assim, mas eu sei que estar com Cristo, se eu partir e estar com Cristo, é incomparavelmente melhor. Então, se percebe que a vida de Paulo era o Senhor Jesus, era Deus na vida dele, era a pessoa do Senhor Jesus. O resto não importava mais nada. Agora tem um detalhezinho nesse verso que chama muita atenção. Quando uma pessoa morre, o corpo morre, mas a alma vai direto para o Senhor. Aqui está no verso 1:23. De ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Então seria muito melhor para ele, olha, para mim o melhor era partir e estar. Então a pessoa morre e vai estar com Cristo logo imediatamente, né? A alma chega lá na eternidade, né? É uma resposta até para alguns questionamentos. Foi comentado aqui, então, e nós não estamos seguindo assim uma perfeita ordem do livro não é? Por enquanto, né? Por enquanto, não estamos seguindo uma perfeita ordem, né? Mas acho também interessante o comentário que foi feito aqui a respeito das dádivas mandadas pela Igreja dos Filipenses para Paulo. Paulo faz um comentário relevante a respeito das ofertas. Ele diz assim, já está lá para o final, né? É no 4:16, 17. 4, Ele começa até um pouco antes. Olha, no 4:10, ele diz assim, ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. Pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Verso 11, não digo isto por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Então ficou esclarecido que foram dádivas, ajudas que mandaram para ele. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidades. Verso 13, posso tudo naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem. Olha só. Olha, não é por mim. É claro, eu me regozijei, me alegrei em que tivesses mandado essas ofertas para mim, para suprir minha necessidade, mas eu digo que eu já aprendi a ter tudo e a ter nada. Mas foi bom que tivesse feito isso. E diz mais, vou ler mais um pouquinho. Bem sabeis vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e receber. Esclarecendo bem, né? E o verso 17 diz assim, não que procure dádivas, mas procuro o fruto que abunde para a vossa conta. O que Paulo está dizendo? Foi bom que mandasse, porque isso, o ato de você socorrer alguém, isso é contado, está na sua conta para a vida eterna, está contado para a eternidade. É fruto que abunde para a vossa conta. Vê se tem mais alguma coisa aqui. Tem mais, mas eu acho que ficou bem esclarecido que, vamos dizer assim, o ato de socorrer é um ato próprio de servo. É claro que isso não dá salvação, mas o servo convertido, ele pratica esses atos que são próprios de servos convertidos.
é interessante que ele, no 18, ainda completando isso, ele diz assim, o que foi enviado foi como cheiro suave e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Que maravilha, Maravilha, né? Que sabedoria para exemplificar quando alguém Desprende, né? se desprende e se preocupa com o irmão, né? Se preocupa. Né? A igreja viu Paulo estava com necessidade e não teve dúvidas, enviou, não perguntou, né? Enviou. Mas nós vamos ficar por aqui hoje, né? Mas ainda vamos ter mais um episódio sobre a carta de Paulo aos Filipenses. Nós não vamos falar de Lídia, do carcereiro, todas essas experiências. No próximo episódio nós vamos falar mais da parte profética, a parte espiritual, grandes experiências que teve ali na cidade de Filipos e que está aqui uma carta especial de Paulo, carta de Paulo aos Filipenses, que é o nosso tema desse episódio e vai ser o tema do próximo. Pai do Senhor, pastor Antônio Carlos. Pai do Senhor a todos. Pai do Senhor, professor Vinícius. Amém. Pai do Senhor a todos. Pai do Senhor a todos. Das riquezas do reino